Vamos receber o Fernando Brito aqui. Seja muito bem-vindo, Fernando Brito. Satisfação, mais uma vez, recebê-lo. Olha, vamos começar com o tema, o ato 1º de maio, que foi feito pelas centrais sindicais ontem, ali no estacionamento do Itaquera, que foi fraco. A gente estava falando aqui no bastidor, e você disse para mim o seguinte, eu queria que você explicasse isso para o nosso público aqui, Fernando. É o que tem para esse momento. É o que tem? É o que temos, Fernando Brito? É o que temos, porque as manifestações refletem a efetividade que cada uma delas pode ter sobre a vida real. Tá? E nós estamos vivendo, há muito tempo já, um esvaziamento dos sindicatos e da luta sindical como força de transformação. Tá? Nós vivemos isso desde os anos 90. Até aquele pico que o movimento sindical atingiu nos anos 70, final dos anos 70 e durante os anos 80, ele está muito distante, E a sociedade, ela como os seres humanos, também vai mudando, mas não muito. Eu estava lembrando que tem uma música que ficou famosa na interpretação da Mercedes Sosa, que diz que o tempo passa e vai nos fazendo velhos, e que eu já não reflito o amor como ontem. Cada conversa, cada beijo, cada abraço, sempre tem dentro dele um pouco da razão, um pouco do pensamento racional. E a gente sentiu esse esvaziamento do movimento sindical. Não pode achar que isso significa que as pessoas deixaram de desejar progresso, deixaram de desejar melhoria, deixaram de desejar a segurança que o movimento sindical oferecia ou tentava oferecer aos trabalhadores. Só mudou a forma e a gente tem que entender as novas formas. Eu acho que não tem caso mais ilustrativo, por exemplo, que essa questão da regulamentação do trabalho dos motoristas de aplicativo. Como é que pode estar dentro de uma categoria, ter um movimento ou uma parcela considerável da categoria contrária à concessão de direitos, contrária à formalização desse vínculo empregatício? Simplesmente porque as pessoas passaram a desejar uma flexibilidade maior nas suas relações de trabalho, que esse trabalho precário, de alguma maneira, oferece. Agora, deixa eu pegar essa questão justamente dos motoristas de aplicativo. Você acha que, por exemplo, o governo tem que insistir nessa regulamentação ou tem que conversar com os motoristas para entender o que eles querem da vida? Não, tem que conversar e tem, sobretudo, que ser uma coisa opcional. As obrigações das empresas, não. Mas as obrigações dos trabalhadores, sim. Aquele que desejar descontar a previdência, aquele que desejar formalizar sua relação de trabalho, tem a possibilidade de fazê-lo. Quem não quiser, por favor, aguarde o tempo fazer sentir o gosto amargo da imprudência. Está aí, tá? Um argumento imbatível, né? Bom, é o que parece que... Conde, e as relações na sociedade são como as nossas relações pessoais. Você argumenta até um certo ponto. Daí em diante você diz, olha, você é livre para fazer o que você quiser. Então, essa relação também na regulamentação trabalhista, o que não pode é deixar que as empresas se beneficiem disso. Você ter uma empresa significa você adquirir um termo, para usar o linguajar neoliberal que gostam tanto. Você tem uma responsabilidade social. Agora, deixa eu comparar com você uma coisa que me chamou muito a atenção, é o seguinte, pelo mundo ontem, tirando os Estados Unidos, que comemora, acho que outro momento, né, o Dia do Trabalhador, não sei, salvo engano, é outro momento, né? Agora, na Europa... Argentina também. Oi? Argentina também. A Argentina também o 1º de maio é secundário perante o 17 de outubro, que é o Dia da Lealdade, criado pelo Perón, pelo movimento peronista, que passou a ser o centro das manifestações sindicais Agora, o que eu percebi ontem, que é evidente, né? Na França, em Paris, teve confrontos, manifestantes com a polícia, na Turquia, nas Filipinas, em vários países com manifestações do 1º de maio, onde os trabalhadores querem mais direitos, querem um salário melhor,
E no Brasil a gente não tem essa característica. O que está acontecendo com... E por isso que a gente reclama também que as pessoas, que a esquerda não está nas ruas e tudo mais. Tem alguma coisa errada? Parece que o Brasil está fora do planeta Terra. Eu acho que não é no Brasil, não. Você pode ficar certo que nessas manifestações europeias tem certo conteúdo conservador também, né? Vamos lembrar que as manifestações que têm ocorrido na Europa, sobretudo do setor agrário, né, ela contra a abertura de mercado, etc. e tal, elas são manifestações, de alguma maneira, com características sindicais, são categorias profissionais que estão protestando, e nem por isso aquilo é progressista. Nós não podemos tornar sinônimo povo na rua de movimento progressista. Acho que 2013 deveria ter sido uma lição para os brasileiros de que, frequentemente, né, os movimentos de massa podem ser absorvidos e ganhos pela direita para atentar justamente contra a democracia, né? O que acontece é o seguinte, você está vendo na Europa, apesar de você ter destacado esses movimentos sindicais, agora no 1º de maio, você está vendo que, eleitoralmente, a esquerda vai perdendo posições. E se você olhar bem, por exemplo, o que acontece em Portugal, o que acontece, sobretudo, na Alemanha, né, e na França, né, você vai ver que a extrema-direita está ganhando força justamente naqueles que eram considerados os bastiões eleitorais da esquerda. Né? Por quê? Por quê? Porque aquelas populações, né, não só não se sentem mais representadas pelos partidos de esquerda tradicionais, como também passaram a viver outro tipo de relação com o mundo. Né? Você não tem mais as grandes fábricas, você não tem mais as grandes plantas industriais, você agora tem a sociedade do dito empreendedorismo, mesmo que esse empreendedorismo queira dizer, na maioria das vezes, a precariedade com que trabalham as centenas de milhares, talvez até já milhões de pessoas no Brasil hoje, por exemplo, no setor de entregas e no setor de transporte por aplicativo. Né? Então, é diferente. Né? E o patrão agora é um patrão virtual. Não é o dono da fábrica, não é o dono da indústria, não é o dono da planta. Né? O patrão agora é uma empresa virtual que você não sabe nem sequer onde fica. Eu desafio qualquer um aqui a me dizer onde fica a sede do Uber, onde fica a sede do... O meu querido Fernando Brito, deixa eu trazer comentários aqui do público, que já está participando aqui. Vamos aqui preparar aqui o box para deixar os comentários em tamanho grande, aqui para todo mundo enxergar. O Fernando Bai está dizendo o seguinte: o universitário nasceu para apanhar da polícia e até acordar para a vida. Caso não apanhe, vai estudar com FIES e votar na extrema-direita. Senta o cacete. Que coisa horrorosa, Fernando Bai. Você concorda com o Fernando Bai, o Fernando Brito? Eu não concordo, né? Eu não concordo, mas eu acho que ele não tirou essa observação do nada, não. Não tirou do nada, né? Verdade. Olha, Norma Serra, concordo com o Brito, porque estamos perdendo tempo com uma classe que não quer ser regulamentada. Se acham empreendedores. E aí? O problema é que houve ali enganaram ali, né? Apareceu uma figura que se dizia representante dos motoristas de aplicativo, que os motoristas não reconheceram como representante, evidentemente, e que se sentou numa mesa fictícia daí, né? É difícil você encontrar representatividade garantida. Como é que você vai fazer isso? Não tem sindicato. Quem é o representante? É o representante quem funda uma associação qualquer e passa a se dizer representante. Né? Autoproclamado, né? Nós já tivemos um exemplo que, embora não tão evidente, foi assim com os caminhoneiros. Quantos grupos de caminhoneiros? Aí, de repente, aparecia assim, o Chorão. Quem é o Chorão? Ninguém sabe. Né? Pareceram umas figuras estranhas. Um até se elegeu deputado, o tal do Zé Trovão. Né? Parece que o cara nunca foi caminhoneiro. Né? E é isso. É uma personagem. O fake é mais amplo do que se imagina. Ô, Fernando Brito, você vai no show da Madonna? Absolutamente não, senhor. Absolutamente não. Ela tá, mas é um show aí com milhões e milhões de pessoas. Você não tem vontade? Você não acha a Madonna libertadora?
Olha, eu acho ótimo que ela esteja assanhada. A gente chegar à idade que ela chegou, que eu cheguei, e a gente ainda está assanhado, é um ótimo. Vocês têm a mesma idade, né? Você é a Madonna, né? Não, ela é mais nova do que eu. Ela é mais nova que você? Tá aí o Brito. Mas, Devo Vasconcelos está dizendo aqui, Conde, chama especialistas na área ambiental para falar de adaptação a mudanças climáticas. Ouvi tua live ontem falando em plantar árvore, mas precisa ser da forma adequada para cada bioma. Muito bem, eu estou desesperado, eu estou querendo que as pessoas plantem árvore, né, porque a temperatura aumentou. Ontem eu vi o Carlos Nobre, que é um climatologista respeitado, muito respeitado no Brasil, dizendo, olha, as águas dos oceanos aqueceram nesses últimos 100 anos e você tem mais evaporação. E você viu o que aconteceu em Dubai, né? É impressionante o que aconteceu em Dubai. E agora no Rio Grande do Sul, somando Laninha e El Ninho, você vai ter a chuva, inclusive nesse momento está previsto que até domingo as chuvas continuarão fortes no Rio Grande do Sul. O que o nosso mestre Brizola falaria dessa chuva no Rio Grande do Sul, né? Terra querida do... Olha, o Conde, você é um cara que certamente conhece teoria do caos, conhece a história das asas da borboleta do outro lado do mundo. Né? Tudo isso influi. Né? Tudo isso influi. Acho que a preocupação do nosso amigo aí, que tem que plantar a árvore certa, etc. e tal, no ponto de vista individual, do ponto de vista de quem vai plantar uma árvore no seu quintal, no seu jardim, não se aplica. Não há nenhum problema nesse tipo de iniciativas individuais, e elas são boas, inclusive, para introduzir as pessoas nessa questão ambiental, né? Porque elas começam a se interessar. Né? A preocupação delas com o ambiente ganha uma representação concreta naquela árvore. A gente tem que entender que o mundo ele não está mudando no sentido de ter se tornado uma coisa diferente. O que está acontecendo com o fenômeno climático é uma exacerbação dos fenômenos naturais. Os eventos extremos, eles são a extremação de um evento que já é natural. Essa época é uma época em que o Brasil costuma ficar, né? A época das secas, costuma ficar com a massa de alta pressão na área continental. Isso cria um bloqueio para as frentes frias que vêm do sul, subindo pela Argentina, pelo Uruguai, pelo Rio Grande do Sul, e que não conseguem passar aquela massa de ar quente que está sobre o continente. E aí o que acontece é a precipitação. O que nós temos que fazer é entender que não é a chuva que nos mostra a gravidade da situação. O que mostra a gravidade da situação é o aquecimento do planeta pela produção do calor como subproduto da atividade industrial, empresarial, atividade humana em geral. Né? É como se nós pensássemos assim, né? Olha, eu vou colocar um aparelho de ar-condicionado para transformar esse meu quarto aqui, ou a minha casa, num ambiente mais confortável, mais amigável, mais conveniente para mim. Tudo bem. Só que, lembre-se, o ar-condicionado tem aquela unidade externa que está jogando calor para o meio ambiente e que está contribuindo para aquecer o ambiente onde a minha casa, o meu apartamento está inserido. Nós estamos fazendo isso. Tá? Nós estamos transformando água, petróleo, tá? Sol em energia. E essa energia, ela gera, né, não só a poluição convencional, que é a poluição das partículas lançadas no ar, mas também a poluição térmica, à medida que nós vamos elevando a temperatura do ambiente que nos cerca. É isso que está acontecendo. Tá? Então, existe um limite para o desenvolvimento da sociedade. Nós não podemos mais pensar o mundo como uma fonte de recursos inesgotável. Alguma hora a gente tem que dizer, olha, lotou. Fala isso para o Elon Musk, né? Fala isso para a direita, né? Para a extrema-direita. Elon Musk realmente é um factoide. Eu continuo, como nós comentamos no programa anterior, preferindo César Maia em matéria de factoide, produtor. De criar factoide. Fernando Brito, olha, mais um pouquinho aqui no bate-papo. O Gerson Arquitetura está dizendo, a assanhada foi ótima. Realmente, assanhada, essa altura do campeonato, né?
é um qualificador já um pouco defasado, né, Fernando Brito? Não, deixa as pessoas serem como são. Deixa as pessoas serem como são, Conde. Olha, deixa. Todo mundo se acerta. Todo mundo se acerta. Claro. É o horário, né, gente? Daniel V. O gosto amargo da imprudência. Muito bom. Fernando, foi bonito o que você falou, hein? O gosto amargo da imprudência. Jandira Feira, fui sindicalista, mas sindicatos não respondem às necessidades atuais. Hussein Brasil está aqui. Polícia de Los Angeles atinge rosto de estudante com borracha. Antes de falar do movimento dos estudantes nos Estados Unidos, eu queria te perguntar o seguinte: o governo recorreu ao STF por conta da desoneração. Vou ser repetitivo aqui, porque é uma questão que está reverberando ainda em Brasília. E aí o Haddad até chegou a dizer que pode ficar até pior do que estava antes, porque a gente vai ter que sentar e negociar com prefeituras e representantes dos empresários mais uma vez, ou simplesmente o correto seria deixar a decisão do STF tomar corpo, enfim, tomar as rédeas da situação. Queremos te ouvir um pouco sobre isso. Olha, justiça, na sua definição mais moderna, é a instituição onde você faz a composição das divergências. Quando eu falei aqui no último programa que isso ia terminar num acordo, né, não tinha saído ainda a decisão do ministro Cristiano Zanin. E aí saiu a decisão dele suspendendo a lei aprovada pelo Congresso. Eu continuo mantendo a mesma posição. Isso vai terminar num acordo. Tá? Porque ninguém dos dois lados pode partir para o tudo ou nada. Tá? O lobby empresarial e a imprensa junto com ele, pela desoneração da folha, ou seja, pela possibilidade desse grupo de empresários continuar pagando menos do que pagaria normalmente pela folha previdenciária de seus empregados, isso não encontra paralelo em qualquer outra reivindicação, porque mexe com o bolso. Mas, diante da possibilidade de perderem tudo, certamente, não agora, mas talvez daqui a algum tempo, um mês, 2 meses, né, esses setores se abram para uma negociação de um processo de transição que leve à normalidade da sua responsabilidade previdenciária, que foi abolida em 2011, quando Dilma Rousseff começou a lançar o programa de substituição tributária na área da Previdência, deixando que fosse recolhido em lugar da folha de pagamentos sobre o faturamento das empresas. Então, eu acho que isso aí vai caminhar nessa direção. Vai caminhar nessa direção porque, como tudo aquilo que envolve interesses materiais, nós vamos ter, né, a prevalência desses interesses sobre tudo, sobre a constitucionalidade, sobre a necessidade arrecadatória. Nós vamos ter a prevalência da possibilidade de que esses grupos, em lugar de voltarem a pagar tudo que deviam, paguem apenas uma parte. Tá aí, Fernando Brito, aqui no 11 News. Estou escutando uma musiquinha aí no seu ambiente ou é o celular que estava tocando aqui. Se você me permitir, o celular. Eu vou parar a câmera aqui e vou lá desligar. Só para saber. Olha, e aí eu quero então trazer um dado que a agência Moody's ontem soltou uma nota avisando que a perspectiva do Brasil está melhor e que pode em breve, economicamente, né, subir para grau de investimento. Isso deixou o Haddad, para usar aquela expressão que se consagrou nesse 11 News de hoje, assanhado, né? Feliz, contente, porque ele trava uma guerra interna para fazer ali as reformas que ele julga procedentes na recuperação da economia brasileira. E aí você tem essa relação, né, da agenda econômica, aprovação de reforma tributária. O que você pode falar para a gente da relação, da atuação do Haddad junto ao Congresso, levando em conta esse espasmo do Rodrigo Pacheco?
se o Rodrigo Pacheco, né? Eu achei fantástico o Haddad dizer o seguinte: o Congresso também tem que ter responsabilidade fiscal. Eu queria que você comentasse essa frase, basicamente, para a gente. O Congresso tem que ter responsabilidade fiscal. O Congresso não. Todos os poderes da República. Todos os poderes, inclusive o Congresso. Todos os poderes da República. Né? É a vida. Né? Você não pode deixar de ter responsabilidade com as suas finanças em esfera alguma, numa empresa, na família, no país. Só que isso não pode impedir que você toque os projetos e os planos, né, que sua família, sua empresa, seu país deve ter para melhorar a sua situação, entendeu? Então não tem nada demais nisso aí. Defender a responsabilidade fiscal só nas cabeças transtornadas do capitalismo financeiro é que pode significar cortar direitos básicos da população. Mas o Pacheco não gostou. O quê? O Pacheco não gostou de o Haddad dizer isso. Pois é, mas ele não vai gostar. Ele não vai gostar. Mas o Pacheco também sabe, né, que ele, né, se estiver diante de um Estado falido, vai ter o seu plano de ser governador de Minas destruído. Minas é um dos estados mais endividados que o país tem. E o único que não tem um acerto com o governo da União para equacionar essa dívida. Então, é muito limitado o campo de ação do Pacheco também. Agora, do ponto de vista estratégico, retórico do Haddad, foi golpe de mestre, né? Ele falar isso. Você viu a entrevista dele para a Mônica Bergamo, por acaso? Vi. E aí? O que você achou? Ele é um homem equilibrado, um homem sensato, entendeu? Uma pessoa capaz, ele conhece o assunto, entendeu? E ele, sobretudo, não tem se mostrado assustado com os grunhidos, tanto da direita parlamentar quanto da direita financeira. Né? O Haddad sabe que tem o apoio de Lula, sabe que tem o respaldo de Lula e vai caminhando com a sua serenidade. O Haddad é a única pessoa capaz, né, no campo da economia, a fazer, por exemplo, o que o Zé Dirceu faz no campo da política, quando ele diz que o Lula tem a centro-direita no governo. Né? É uma verdade amarga. Não é que ele seja um governo de centro-direita, mas ele é um governo com a centro-direita. E deveria ser mais, porque deveríamos ter mais centro-direita e menos extrema-direita. Entendeu? Então, eu acho que o Haddad ele vai caminhando, né? Ele é o personagem, né, mais definido hoje para ser candidato à presidência da República, caso o Lula não venha a ser candidato à reeleição, e mesmo que o Lula, né, vá, né, ser reeleito, né, para a próxima sucessão, em 2030, então, ele vai caminhando com essa natureza. É um dos poucos quadros de destaque que sobrou ao PT. Entendeu? E ele vai se portando com essa distinção, com essa definição, com essa diferença que ele tem em relação à maioria. Né? Eu lembro sempre de uma frase do Milor Fernandes, né, que diz assim: muito mais importante do que você ser genial é você estar cercado de medíocres. Que maldade! Eu ia comentar com você se os petistas ouvissem o que você está falando, assim, que o Haddad é um dos poucos. Mas eu não estou falando dos petistas. Não, mas eu estou. Não estou falando exclusivamente dos petistas, não. Diga. Não estou falando exclusivamente dos petistas, não. É que a realidade política brasileira é uma mixórdia. É uma mixórdia. Está ruim, a geração ruim, né? É uma mixórdia. Né? Se você pensar, por exemplo, em presidente da Câmara dos Deputados, e botar de um lado Ulisses Guimarães, do outro lado personagens como Lira, como Eduardo Cunha, etc., você vai ver que a diferença é abissal. Dos governadores também, né? Governadores também. Também. Onde é que você tem um quadro? O papel desse governador do Rio Grande do Sul, fazer demagogia, botando no Twitter, espero que o Lula cumpra suas responsabilidades quando mal tinha começado a chover, sabe? Não tinha dirigido um telefonema, não tinha dirigido um apelo ao presidente, que já está lá no Rio Grande do Sul, que não vai deixar de dar assistência. Né? Reclamou hoje ainda, falando assim, não é hora para um sobrevoo só. Já está reclamando.
Tá reclamando. Você quer que faça o quê? Que ele leve um baldinho? Porque aí nós vamos ficar igual o governador me perdoe, vai ficar igual o Tonho da Lua, passa o baldinho, entendeu? Que Ele isso? está se aproveitando, né? Lamentavelmente. Claro. Uma atitude pequena, sabe, diante do sofrimento humano. Brito, deixa eu trazer aqui mais uma vez o pessoal que está celebrando a sua presença, como de costume, Rosângela da Silva Pereira, adorei, Fernando Brito, e para o Grande Conde, um coração aqui, obrigado. O coração, a chuva e o guarda-chuva. Coração, como é que é? A chuva e o guarda-chuva, Porto Alegre, exatamente. Tem mais uma mensagem importante aqui de Porto Alegre. Obrigado, viu, Rosângela? Ana, querido Fernando Brito e a Evelyn Canizares. Moro em Porto Alegre, não para de chover, as avenidas, cruzamentos alagados, muitos desabrigados sem luz, água, sem casa. Tudo poderia ter sido amenizado se o governador tomasse medidas de precaução. O Carlos Nobre disse ontem o seguinte, o CEMADEM, que é o instituto que avisa, né, com antecedência que a chuva está vindo e tudo mais, ele avisou, a previsão foi muito bem feita, me parece, e a Defesa Civil do Rio Grande do Sul chegou antes, dessa vez, pela primeira vez, nas casas que estavam prestes a ser alagadas e retirou as pessoas. Mesmo assim, de tão grave que está sendo esse momento, 11 pessoas já morreram nesse processo todo aí, tem 21 desaparecidas. Fernando Brito, comenta pra gente essa situação, mais uma vez aqui, mencionada pela Evelyn. Essa questão da prevenção sempre foi uma coisa gravíssima no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul tem um sistema orográfico, né, e hidrográfico que é muito complicado. Primeiro porque o estado tem vários vales, né, que sofrem, né, com essas chuvas repentinas. Né, Vale do Rio dos Sinos, Vale do Taquari, que vão enchendo muito rapidamente. Em 2, 3 dias, aquela chuva que caiu na cabeceira dos rios está chegando aos pontos a jusante, onde provoca um desastre muito maior. E a própria capital, Porto Alegre, ela é banhada por um rio que, ao longo da cidade, ele vai tomando característica de um verdadeiro lago. Ele se espraia, o Rio Guaíba, ele se espraia por uma área muito grande e, portanto, tem um perímetro muito grande suscetível à inundação. Né? Então, é grave a situação do Rio Grande do Sul, sempre. E é grave a situação do Rio Grande do Sul porque o Rio Grande do Sul é a faixa obrigatória de passagem de todas as frentes frias que vêm do Polo Sul em direção ao continente. Não há praticamente possibilidade de uma frente fria chegar ao interior do Brasil sem ter passado pelo Rio Grande do Sul ou, no caso do chamado Rio Amazônico, ter descido da Amazônia, passando naquela faixa ali do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina. Né? Essa é uma fatalidade previsível, conhecida, né? E que no Rio Grande do Sul a mudança climática só está fazendo ela aumentar de tamanho. Né? Não faltaram avisos, né? Seja do CEMADEM, seja da Defesa Civil, seja da própria história das inundações que o Rio Grande do Sul vem sofrendo progressivamente. Então, esse tipo de situação, ele só se resolve e parcialmente, não se resolve totalmente, quando você começa a ter um tempo onde a engenharia, as autoridades, os poderes públicos começam a pensar grande, começam a pensar em escala maior. A ponte, que tinha um vão sobre o rio de 3 metros, 4 metros, 5 metros, e que resolvia bem 95% dos casos nos temporais dos anos 60, 70 e 80, hoje, com essa altura, ela não resolve mais nada. Ela fica submersa, ou então ela é arrastada, como a gente viu agora nas imagens. Né? Então, isso exige um tempo de adaptação, mas exige, sobretudo, vontade política e sinceridade para com a população. Porque se os governantes não dizem claramente que certas áreas são impossíveis de continuarem ocupadas, né, nós vamos ter um problema insolúvel. O próprio Carlos Nobre, nessa entrevista que você se referiu, que eu assisti também, diz que hoje nós temos no Brasil cerca de 2 milhões de pessoas que têm que ser retirados
dessas áreas sujeitas a desastres naturais. Para retirar essas pessoas em condições dignas, humanas, nós precisamos de projetos habitacionais, nós precisamos de projetos de urbanização, nós precisamos de financiamento, nós precisamos do BNDES, nós precisamos que o dinheiro do poder público crie esses vetores, esses canais de indução do desenvolvimento em condições mais sustentáveis. Não se fará isso sem o investimento do Estado. E para ter o investimento do Estado é preciso que as verbas públicas sobrem da verdadeira praga de gafanhotos que se tornou o legislativo em cima do orçamento da União. Pois é. E aí, repito, né, quando eu vejo manifestações no mundo todo no 1º de maio, ou de outras questões, de outras circunstâncias e tudo mais, eu acho que no Brasil está faltando um pouco isso, quer dizer, a população se revoltar, mas isso é uma questão já até posta, estabelecida, que já ficou velha. Agora, e precisa de ousadia, né, nos governos. Acho que precisa de ousadia. A gente tem um certo acanhamento também, por questões de arrumação econômica. Olha, a Denise Tessuto está dizendo aqui, não se fala nada sobre o Leite ter reservado só 30 mil para a Defesa Civil no orçamento. Agora ele passa o problema para Lula. Bom, vamos torcer, a gente vai continuar noticiando aqui. Acho que o governo federal, inclusive, está indo com muita força para tentar conter os prejuízos e desastres ali, sobretudo as vidas humanas, né, no Rio Grande do Sul. Vamos continuar acompanhando aqui na nossa programação. Brito, quer falar um pouco sobre os estudantes nos Estados Unidos, que você estava me falando no bastidor, te lembrou aquele momento que lembra recorrentemente Vietnã e tudo mais. Quanto mais eles estavam sendo oprimidos pela polícia, mais o evento crescia. Só que hoje a polícia desmontou o acampamento na Universidade de Los Angeles e tudo mais. A coisa está ficando mais feia. O que você pode dizer para a gente? Como é que você está avaliando essa situação? Eu acho que depende do desenrolar da situação no Oriente Médio. Né? Eu acho até que demorou muito a haver essa reação. Né? Tamanha brutalidade e desumanidade com que as coisas se desenvolveram na faixa de Gaza. Né? E acho que pode haver uma aposta, né, do establishment norte-americano de que essas manifestações fiquem restritas a esses ambientes elitistas de universidade, que elas não se espraiem e que elas desapareçam, como se esperou que desaparecessem quando começaram a surgir os protestos contra a guerra do Vietnã, né, nos anos 70, quando se achava até que as férias de verão nas universidades americanas iam acabar com o movimento, e a gente sabe que foi um movimento que se espraiou e tomou conta da sociedade americana como um todo. Então, eu acho que essas situações são imprevisíveis e não acho que sejam exageradas, né? Acho que elas, inclusive, são uma homenagem, né, àquilo que, no final das contas, né, a juventude, sobretudo a juventude que estuda, que quer o progresso, que quer compreender melhor o mundo, né, se manifestam, entendeu? Isso é a renovação do ser humano. Né? E hoje já citei a Mercedes Sosa, eu me lembro de outra música dela, que ela fala que me gustam los estudiantes, né? Jardim de nuestra alegria. São aves que não se assustam com o ladrar da cachorrada. Né? É isso, entendeu? A gente... É a natureza da juventude. E ainda bem que nós temos essa natureza da juventude, porque parece que a humanidade como um todo, né, se conformou em manter o silêncio diante da monstruosidade que é o assassinato de quase 40 mil pessoas, né, lá na faixa de Gaza, em que nós estamos mais preocupados, ao que parece, na grande mídia institucional, em discutir se é ou não é genocídio, se preenche tais ou quais características de genocídio, e o efeito dessa comparação com a mortandade dos próprios judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Ainda bem que tem essa juventude.
que se espalhou, um movimento que se espalhou pela Europa também, na França. Vença ou não vença, vença ou não vença, a insubmissão desses jovens, a visão de um mundo onde se banalize a morte das pessoas, ela é a garantia de que nós não somos ainda uma espécie perdida. Fernando Brito aqui nos News, eu vou aproveitar para trazer para a tela, para o quadro aqui, o nosso querido Salem Nasser, que é um dos maiores especialistas nas questões sobre o Oriente Médio. A gente vai conversar agora sobre a manifestação dos estudantes nos Estados Unidos e sobre a situação ali, precisamente em Gaza, no Líbano, Oriente Médio de maneira geral. O Oriente Médio não é uma região, né? É uma ficção, né? O Salem vai explicar isso para a gente aqui. Conheci o Salem, Fernando Brito, Salem, Fernando Brito. Querido Salem, uma saudação para a gente aqui, para eu fazer a transição. Olá, muito obrigado, Conde, mais uma vez por me receber. Fernando Brito, um prazer. Ouvir agora a parte final da sua fala. Muito obrigado. Vai ser um prazer conversar com vocês. Brito, muito obrigado. A gente vai seguir aqui com o Salem. Um recado final, quer cantar uma música para a gente aqui? Da Mercedes não. Já citou duas vezes? Não, eu hoje estou menos musical. Mas eu queria dizer, antes de passar aqui, que Oriente Médio, né, é talvez a primeira das maiores chagas, né, que foram deixadas pelo colonialismo. O colonialismo criou essa crise. Hoje, os países europeus se escapam, né, com declarações muito bonitas, muito pseudo-humanitárias, mas foram eles que patrocinaram, né, a deformação, que é uma região, que regiões inteiras, porque a África também sofreu com isso, né, mas que regiões inteiras sofreram quando a Terra, o mundo, foi dividido segundo as canetas coloniais. Então, esse é o problema essencial do Oriente Médio. Um abraço a todos. Até a próxima. Obrigado, Fernando Brito.